Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, gente, como eu havia comentado na aula desta quarta, dia 1º de dezembro, eu estou colocando essa aula aqui gravada para vocês, tá? Então, eu vou explicar aqui a estrutura da aula melhor para vocês, certo? E passar alguns avisos ali também, também fazer algumas intervenções, tá? Essa aula eu tô aproveitando alguma parte que eu já tinha pré-gravado, né? E aí eu vou fazer algumas intervenções durante também, tá? Algumas, quando eu troco o assunto ali, fazer uma contextualização melhor, ok? Então, gente, como a gente temos um feriado agora municipal dia 8 de dezembro, então não temos aula neste dia. Tá? Então, para recuperar essa aula, eu estou registrando ela no sábado, 4 de dezembro. Tá? Mas assim, em toda esta aula aqui que vocês vão assistir, não é conteúdo desta prova agora que está marcada para o dia 15, ok? Então, esses conteúdos aqui não interferem diretamente na prova, na avaliação do dia 15, tá? Mas assim, tem dois conteúdos bem importantes que são de acoplamento DC, ou acoplamento CC também, né, em português, e capacitores, certo? Estes dois conteúdos, vocês empregam eles na parte final do projeto de vocês, tá? O projeto do amplificador transistorizado. Ok? Então, aqueles que têm a intenção de terminar o projeto ali até antes do recesso, ou deixar ele bem adiantado ali até o dia 18 ali, que eu estou ainda no IFC, né? Posso auxiliar vocês com as dúvidas, então vocês têm que assistir essa parte inicial, tá? Boa notícia, novidade, né? Novidade não, boa notícia é que apenas é uma parte aí, 40 minutos da aula, tá? Apenas 40 minutos de aula vocês já vão dominar aí o que é o acoplamento e para que servem os capacitores e como calcula eles, tá? Como calculam esses capacitores, certo? Então, 40 minutinhos aí vocês conseguem sanar essas dúvidas, tá? O próximo item da aula é ganhos em decibéis, tá? Em eletrônica, principalmente, telecomunicações, tá? Não se usa muito ganho em vezes, né? O amplificador amplifica tantas vezes, tá? Isso não é muito comum. A gente até trabalha um pouco em sala, porque vocês não estão acostumados ainda com decibel, tá? Mas na aula eu explico melhor como a gente trata esses ganhos em decibéis, né? Que é a forma mais comum de tratar ganhos aí, tá? E aí a gente conclui a primeira parte da aula. Segunda parte da aula, então, eu já estou adiantando a introdução a FETs. Por quê, gente? Porque nós não vamos ter mais aula presencial, né? Como eu falei, essa aqui é gravada, dia 8 é feriado e dia 15 é a nossa avaliação, e aí temos o recesso, ok? Então, eu já vou adiantar o conteúdo para vocês assistirem aí. Talvez pode assistir agora, pode assistir durante as férias, ali no recesso, tá? Mas já vou iniciar com FETs, certo? Field Effect Transistors, certo? É o nosso último tipo de transistor a ser estudado. Na volta do recesso, eu vou proceder então com amplificação, né? Polarização de FETs. Tá? Essa aula vai ser já, né, presencial no IFC. Depois aí vamos ver como é que está o cronograma. A gente vai fazer um lab e uma prova. E aí encerramos o nosso semestre, tá, gente? Então, vocês vão precisar assistir essa parte de acoplamento de capacitores para calcular os capacitores do projeto de vocês, ok? Assistam aí, então, de preferência antes do dia 18, 17 ali, né? Se tiver alguma dúvida eu puder auxiliar vocês. Depois, se quiserem assistir a parte FETs agora, ou então assistam nas férias, né? Porque quando a gente voltar do recesso, eu já vou considerar que vocês tenham assistido esta parte, ok? Então, questão de projeto e avisos são esses, né? Temos o lab agora para vocês entregarem, né? Já tinha sido proposto aí há mais ou menos um mês. Então, não esqueçam, então, lab, projeto, estudos para a avaliação de vocês, tá? Então, agora, vocês vão ficar aí com a primeira parte ali que fala de acoplamento DC, capacitores e ganhos em dB,
tá? E aí depois no meio eu volto ali para complementar o que a gente viu na aula, certo? Por enquanto, vamos começar com os ganhos. Então, a aula passada a gente viu amplificadores transistorizados, né, amplificando o sinal, dessa vez, AC. Nós vimos as três principais configurações: base comum, emissor comum, coletor comum. Existem pelo menos mais 3 configurações populares que derivam dessa. Okay? Mas a gente não vai ver aqui também por questão de não extrapolar muito a ementa. Né? Quem precisar também tem no livro, tranquilo. Mas entendendo essas 3 básicas, vocês já estão bem encaminhados. Então, hoje a gente vai trabalhar com ganho. O que é o ganho? O ganho, quando eu falo ganho, eu falo em dB, decibel. Você já deve ter ouvido falar, isso é um termo que aparece às vezes até na mídia não especializada, aí, televisão, jornal, enfim. Né? Fala em decibel. Mas não é bem aquele decibel lá do que eles falam relacionado a som. Tá? Apesar de ter alguma relação, não é aquilo. Tá? O decibel que a gente vai falar aqui, ele é chamado dB, né? D minúsculo, B maiúsculo. Por quê? Porque o bel é uma unidade, né? E o decibel é um bel vezes 10 na menos 2. 1 vezes 10 na menos 2, bel. Por isso, desse, né? Desculpa. 10 na menos 1. Se fosse 10 na menos 2, seria cent. 10 na menos 3, mili. 10 na menos 4, vai indo, né? É o decibel. Tá? Então, o decibel ele é uma medida relativa entre grandezas. Qualquer grandeza, não precisa ser só elétrica. Aqui a gente fala mais de elétrico por causa do curso, né? Mas pode ser em qualquer medida. Aqui no nosso caso, ele relaciona tensão, corrente ou potência, principalmente. Tá? Ela apresenta um meio muito conveniente de expressar os ganhos, a amplificação, ou perdas, a atenuação, em circuitos eletrônicos, quando comparados com as medidas de entrada e saída. O que quer dizer isso? Ó, esse amplificador, se eu disser, por incrível que pareça, depois, mais para frente, vocês vão notar que isso é verdade, quando tiver mais para o final do curso. Se vocês disser para um engenheiro, esse amplificador aqui, ele tem um ganho de 1000 vezes. Não faz muito sentido, por incrível que pareça. Apesar do nosso dia a dia a gente estar acostumado, em termos de sinais e elétricos, isso não diz muita coisa. Agora, se eu disser que o amplificador tem um ganho de 100 dB, está lá na hora quanto é o ganho do cara. Se é muito, pouco, médio, tá? Por incrível que pareça. É porque, às vezes, um sensor... estou multiplicando por 10 o sinal. Não quer dizer muita coisa. Está indo de 1 mili para 10 mili, ou está indo de 1 volt para 10 volts, não quer dizer muito. Agora, se eu estou dizendo, ó, esse cara aqui dá um ganho de 100 dB. Eu já sei que 100 dB é um ganho colossal. Não colossal, mas muito grande. Um ganho de 1000, então, é um ganho estupendo, tá? Então, isso aí começa a fazer sentido mais para frente, né? Depois, agora, em dispositivos eletrônicos 2, a gente trabalha bastante com dB. Depois, em controle 1 ou 2, não lembro bem agora, tem uma parte da disciplina também que trata exatamente de ganho e é o tempo inteiro tratado em dB. Por quê? Porque o ganho em vezes, ele é um ganho no tempo, certo? Eu estou trabalhando no tempo, ó, deu ganho 10 vezes em relação à saída com a entrada. Tá? O ganho em dB ele é um ganho em frequência. Tá? Quando a gente trabalha com áudio, som, amplificação, a frequência ela é muito importante. Então, o ganho em dB, eu posso dizer assim, ó, esse amplificador tem um ganho de 100 dB na frequência 1 kHz e vai decaindo aí, sei lá, 10% a cada década. Parece grego, mas o que quer dizer isso? Que na frequência de operação em 1K ele tem um ganho muito grande, 1000, 2000, 10.000 vezes, e conforme eu vou andando na frequência para mais ou para menos, esse ganho vai diminuindo muito, tá? Só que quando eu falo essa frase aí que eu falei, ela já diz tudo isso, em vez de eu estar explicando, né? É muito mais fácil de entender. Tá? Nesse caso, então, o dB é uma medida relativa, tá? Ele pode aparecer, sempre ele vai aparecer relacionado a um padrão. O que isso quer dizer? Eu vou ter uma unidade padrão e aí eu vou comparar o dB com ele. Exemplo ali, o dBV, ele compara a tensão medida com 1 volt. O que isso quer dizer? Eu tenho um ganho de 3 dB, dBV, tenho um ganho de 3 dBV.
eu sei exatamente que esse ganho é 2 vezes, o que entra de tensão multiplicado por 2. Eu não preciso nem dizer que está relacionado a 1 volt, porque aquele dBV já diz isso tudo. Tá? O dBm é muitíssimo usado em telecomunicações. Tá? Eu não sei como estão as disciplinas de telecom no curso, não sei nem quem está dando, mas isso aí provavelmente vocês vão trabalhar muito lá dentro, tá? Com medidas de antenas, de potência, radar, satélite, tudo isso trabalha com dBm, que compara a potência medida com uma de 1 miliwatt sobre uma carga de 600 watts. Tá? O que quer dizer? Então, se você tem um ganho de, sei lá, 100 dBm, eu sei exatamente que está multiplicando 1 miliwatt por 100. Tá? Desculpa, por 1000. Né? Ganho de 100 dB é 1000. Então, circuitos eletrônicos telecom usa muito dBm. Depois tem dBkV, né? Compara com a tensão de 1 kV. Por aí vai, gente. Tem, sim, vários, tá? Mas o mais comum é o dB, que aí não precisa ter uma unidade. O dBm vai aparecer direto também, tá? E, olha, tem uma diferença grande entre dB e dBm, né? Espero que tenha ficado claro. O dB é só uma unidade geral, comparativa geral. O dBm já está especificando que é em relação a 1 miliwatt sobre uma carga de 600 watts. É o padrão em telecom. Tá? Mas não, aqui na disciplina a gente vai usar mais ou menos sempre o dB normal, né? A definição de 1 dB é 1/10 de 1 bel, né? 0,1 bel, 10% de 1 bel. Por sua vez, o bel é definido pelo aquela equação que está ali embaixo, que é o logaritmo base 10 da razão, que é a divisão entre a potência de saída PO e a potência de entrada PI. Então, o ganho de potência, como que ele é aquela equação ali? O ganho de potência em dB é igual a 10 vezes log de base 10, potência de saída divididos pela potência de entrada. Tá? No amplificador de vocês, aí é um pouquinho difícil calcular a potência de entrada. Tá? Então, por isso que eu não cobro o ganho em dB no trabalho, mas se alguém quiser calcular, muito bem-vindo, tá? Enriquece o trabalho, certo? Porque você tem que usar ali, tem que calcular a potência de entrada. A potência de saída é muito fácil de calcular, né? É só multiplicar a tensão que tem na carga vezes a corrente que passa por ela, tem a potência de saída. Difícil é um pouco a potência de entrada, vocês podem observar pela fonte ali quanto é e calcular o ganho. Os ganhos de tensão em corrente são derivados dessa expressão, né? Então, ali tem, ganho de tensão, vai ser o quê? Vai ser aquele mesmo PO sobre PI, aí eu substituo o PO e o PI por VO sobre R, VI sobre R ao quadrado. Vou ficar com VO sobre VI ao quadrado, né? Deixa eu pegar a caneta para vocês verem onde eu estou falando, senão fica difícil. Né? Como os dois estão ao quadrado aqui, eu jogo para o expoente, né? Não altera a equação. Propriedade do logaritmo, jogo 2 para frente. Então, fica 20 log de VO por VI, tá? E essa equação a gente usa todo o tempo em dispositivos 2, por exemplo. Tá? E você já sabe de onde ela sai. É tudo derivado dessa aqui, da primeira. Só que aqui só faz esse algebrismo aqui para chegar da tensão. Da corrente, mesmo caso, né? Só que aí eu vou usar a expressão, RI ao quadrado. Né? R com R vai simplificar, vou ficar com I sobre I, mesmo processo. E, coloco em evidência o 2, né? Porque os dois estão ao quadrado. Puxo para frente. 20 log 10 de I0, IO sobre I. Tá? I out sobre I in. Tá? Só mais curiosidade de saber de onde saiu, né? Como utiliza logaritmo, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que apareceu uns problemas no relatório lá da prática, tá? Os gráficos, eu reforcei isso na aula passada, os gráficos estão em logaritmo, não são gráficos lineares, tá? Deixa eu só pegar aqui um exemplo para vocês. Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui, gráfico. Tá, um gráfico logaritmo é uma coisa, um gráfico linear é outra, gente. Agora não vai ter aqui gráfico, espera aí. Escala. Até meu mouse está me ajudando agora.
Só porque eu falei, eu não estou achando aqui. Só um segundo. Ah, aqui, ó. Essa figura. Ó, aqui então, gente, ó. Olha aqui a escala aritmética, escala linear. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 10. Vai tudo igualmente espaçados. Estão vendo aqui? Tá? O gráfico logarítmico não, ó. Cada linha aumenta 1. 1 para o 2 é um espaço enorme, olha aqui. Do 2 para o 3 é a metade, do 3 para o 4, 4 para o 5, 5 para o 6, 6 para o 7. Ok? Isso é um gráfico logarítmico, tá? Então, não quer dizer, você não pode medir o espaçamento entre o gráfico. Não, cada risquinho é uma unidade. Tá? Deixa eu só pegar aqui para vocês, gráfico beta transistor. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Não vou achar agora, tem que abrir um datasheet. Espera aí, beta. HFE por IC vai ter que achar. Vou ter que abrir um datasheet. Aqui acho que tem um. Este aqui serve. Olha aqui, gente, ó. Isso aqui é um gráfico IC por beta. Ó, IC no eixo de baixo, no eixo X, e o HFE no eixo Y. Olha aqui, então, é logarítmico. Aqui é, ó, aqui é 001. Então, no próximo unidade, 002, 003, 004, até chegar no 01. Depois, 02, 03, 04, lá no risco vermelho é o 05. Tá? E é assim que vocês têm que fazer lá no trabalho, né? Não existe, pessoal, não existe isso de vocês botarem assim, ó. Escolhi beta 100, tá? Apareceu isso nos relatórios. Atribuir beta 200. Não, né, gente? Como é que vocês vão escolher o beta? Estão lidando com um dispositivo físico, vocês não escolhem ele. Vocês veem nessa figura do datasheet, vão ver a corrente C, no caso aqui, vamos dizer que a corrente C fosse onde está marcado aqui, ó, 0,5 amperes, tá? 500 mil. Traço a linha vermelha até encontrar a reta lá, ó, tá vendo aquela curva em negrito ali? Aquela é a curva do beta. Ó, traço em vermelho para o eixo Y. Onde der o eixo Y é o beta, que deu 101, mais ou menos, né? 101, 102, mais ou menos. Tá? Por quê? Não, desculpa, 110, né? Aqui no de cima é 200, 300, deu uns 110 de beta. Tá? Então, é assim que vocês têm que fazer no trabalho. Essa é uma figura ótima para colocar no trabalho, só que vocês têm que tirar do datasheet do transistor de vocês, né? Esse aqui é um transistor que a gente nem estudou, é o TC S631. Tá, então isso é um gráfico logarítmico, tá? Tudo no mundo da elétrica geralmente é logaritmo, dificilmente é linear. Tá? Então, como ele usa logaritmos, o ganho em dB ele será positivo todas as vezes que houver amplificação. Olha que legal isso. Se eu disser que é 100 dB, eu já sei que ele está multiplicando. Se eu disser que é menos 100 dB, eu já sei que ele está dividindo, que ele está, na verdade, atenuando o meu sinal, né? Então, quando for negativo, vai haver atenuação. E zero, quando eu disser que tem um ganho de 0 dB, não quer dizer que zerou a saída, quer dizer que ela é inalterada em relação à entrada. Ou seja, só vocês jogar na equação, zero ali, 1 por 1 vai dar 1, log de 1 vai dar 0, por isso que é 0 dB. E o sinal que entra é igual ao que sai. Tal dB é muito usado na eletrônica, tanto na avaliação de ganho de amplificadores e antenas, como na medição de sinais, tá? Então, quem já mexeu com amplificador de som também, por exemplo, os ganhos lá são todos em dB, ó, tá dando 10 dB, 20 dB, tá? Então, equalizador também, tudo é dado em dB. Porque não me adianta, né? Tô dando um ganho de 100 vezes no sinal da guitarra que tá entrando no amplificador. Não quer dizer muita coisa, tá? Se o sinal tá entrando 1 milivolt e eu tô jogando 100 milivolt lá na saída do amplificador, não adianta nada, isso aí não tem potência nenhuma, né? Então, não, tá dando um ganho de 1000 dB, opa, tá multiplicando o sinal da guitarra um monte, então tô jogando bastante potência lá para a caixa, vai sair o sinal do som bom, né? Por isso que é sempre em dB. E aqui a gente tem a relaçãozinha, né, entre os ganhos, tá? Ela mostra que os ganhos de tensão, corrente e potência equivalentes. Então, vejam ali, por exemplo, tá? Um ganho de menos 100 dB quer dizer que está dividindo
por... desculpa, está multiplicando por 0,0001. Então, se eu entrar lá com 1 volt, eu vou sair com apenas 10 microvolts. Ou seja, está aniquilando o sinal, né? Por que isso aí? Porque às vezes eu quero eliminar sinais, né? Não quero sempre amplificar eles. Se eu tenho um sinal de interferência, de ruído, eu quero eliminar ele. Então, se eu estiver aplicando menos 100 dB no sinal de ruído, ótimo, eu acabei com o ruído. Tá? E olha o ganho de potência, muitas vezes mais, olha lá. Na verdade é 3, 6, 9. Ele está multiplicando por 100 pico. Tá? Então a potência do ruído aniquilou mais ainda do que o sinal de tensão. Tá? E todos negativos, vocês vão ver que são valores que ele diminuiu. Ele menos 3 é 0,7. Então se entrou 1 volt, sai 70% dele. Ou seja, 0,7 volts. Olha, e o zero é 1. Tá? O zero é 1 dB. É um ganho de 1, não altera. Multiplica por 1. E assim vai, olha lá. 3 dB é importante, né? Peraí, desculpa. 6 dB é um sinal muito importante, porque é onde multiplica por 2 a tensão e onde multiplica por 4 a potência. Você deve estar se perguntando por que a potência é mais sempre, né? Porque a potência é sempre R ao quadrado ou V ao quadrado sobre R. Tem o quadrado lá. Então, ela é sempre o sinal quadrático, né? Ela é o quadrado ali da tensão, né? 10 dB já dá mais ou menos 3 vezes. Olha na potência, já é 10 vezes. 20 dB não é o dobro, pessoal. É logaritmo. Vou lá de 10 para 20 dB dobrou. Olha o que aconteceu com a potência. Em 10 dB ela é 10 vezes e em 20 dB ela é 100. Em 30 dB é 1 milhão. Em 50 dB são 100 milhões. Não. Desculpa. Peraí. Falei errado. Em 20 dB são 100 vezes. 30 dB, 1000 vezes. 50 dB, 100 mil vezes a potência. E 100 dB, que eu disse que é um ganho estupendo, né? É um absurdo. Olha lá, é 1 milhão. Não é 1 milhão. Peraí. 3, 6, 9. É 1 giga, né? 1 bilhão. 1 bilhão de vezes. Um ganho de 100 dB, então é um negócio absurdo, né? Dá um ganho. Então, é claro, né? Se você tentar fazer um amplificador de 100 dB, vocês não vão conseguir, né? Vai dar sempre um problema aí no meio. Mas dá para fazer um amplificador tranquilo aí de 10 dB, né? Se quiser fazer um muito grande, com muita amplificação, aí tem que usar mais de um em série, né? Nem aquele que eu mostrei no final da aula passada lá. Tá? Então, vocês verem, ó. É muito fácil dizer para vocês, olha, pessoal, tá dando menos 100 dB, você sabe que acabou com o sinal. Ó, tá dando um ganho de 30 dB, pessoal. Opa, tá dando um ganho ali, ó, de 31 vezes na tensão. Opa, show de bola. Então, é muito mais fácil de trabalhar com dB. Outra vantagem é a compactação de número de ordem de grandeza muito distinta. Né? Por exemplo, o ganho de tensão deu 10 milhões. Tá? Meio ruim de falar isso. Então, se eu falar, se eu falar em dB, é muito mais fácil, olha ali. Ó, deu um ganho de 10 milhões. Olha lá embaixo na fórmula do dB aqui. Olha aqui. Deu um ganho de 140. Pô, show de bola. Muito bom. Olha, a potência que o satélite enviou o sinal, eu recebi aqui na Terra com 0,00001 da força, da potência. Isso aí não quer me dizer muita coisa. Não, aí vocês vão dizer o quê? Ó, o sinal teve um ganho de menos 240 dB. Opa, então quer dizer que atenuou bastante. Ó, o meu limite era menos 250. Ó, tá dentro do limite, tá funcionando. Não, meu limite era 200 de atenuação. Então, tá atenuando demais, tem que reposicionar lá meu satélite, ou reposicionar meu receptor aqui na Terra, enfim. Né? Então, isso em telecomunicações é direto, dB, eletrônica também. Né? Eletrônica é a nossa disciplina, né? Só tem outro nome, eletrônica 1 e 2. Certo, gente? Então, só para dar um pitaco aí de dB. Meia horinha falando de dB aí, tá bom. Tá? Vocês vão usar muito isso no curso. Né? Ou talvez o outro professor explique de outra forma. Enfim, né? Você só tem a ganhar. Tá? Agora, sim, um assunto mais importante para vocês,
que é acoplamento e desacoplamento. São aqueles capacitores, como calcular eles, né? Deixa eu ver se tem a figurinha aqui. Não tem. Né? Mas lembrem do circuito ali da aula passada, tem aqueles capacitores de emissor, coletor, base. E eu estava usando valores aleatórios, ou não falei de onde tirei, enfim, hoje a gente vai ver como é que são calculados para funcionar certinho. Tá? Então, depois, quando forem calcular no projeto de vocês, vocês vão consultar a apostila ou olhar a aula aqui novamente para ver como é que faz. Tá? Então, no circuito... Desculpa. No circuito de amplificador de pequenos sinais, os capacitores foram substituídos por curtos-circuitos, né? A gente está fazendo aquela análise de sinal alternado. E por circuitos abertos na polarização. O comportamento para tensão contínua é real e é esperado, né? Para tensão contínua, o capacitor é sempre um circuito aberto. Isso é fato. Pois depois que ele carregou, acabou, né? Leva alguns milissegundos em geral para carregar, mas deu, é isso. Porém, na alternada não é bem assim, né? Se eu colocar um sinal, exemplo, 10 Hz, vamos trocar, um sinal 2 Hz, por exemplo, o circuito já está quase em aberto, né? Quase em aberto, porque 2 Hz é muito pouco. E se eu colocar um sinal de 100 kHz, o capacitor vai apresentar quase um curto-circuito, porque ele nunca vai dar tempo de carregar. Então, ele vai estar sempre transferindo corrente. Então, aí ele vai ser muito próximo de um fio. Tá? Então, para o sinal alternado, o capacitor ele é aproximado num curto-circuito, mas, na realidade, ele apresenta uma oposição à passagem da corrente. Isso a gente chama de reatância capacitiva. Tá? Acho que estão fazendo circuitos 2, já deve ter estudado bem isso. Né? Mas se não estudaram, para o nosso caso aqui é tranquilo, é uma equação só que a gente vai usar. O que é a reatância capacitiva? É uma oposição à passagem de corrente que o capacitor apresenta em corrente alternada. Tá? Então, como o nosso sinal que a gente amplifica é corrente alternada, e ele vai apresentar uma certa oposição. A gente gostaria que fosse zero, mas não é zero. Ela é o quê? Ela é dada por 1 sobre 2 πfcc. Tá? 2π é constante, né? Π 3.1415 vezes 2 vezes FC. O FC é a frequência que a gente está aplicando. Tá? Então, qual que é a frequência que a gente está aplicando? É a frequência do sinal. Exemplo, a da voz humana, né? Pelo menos aqui é elevada no telefone, por exemplo, ela vai de pouco mais de 20 Hz até 1 kHz, olhe lá, tá? 2 kHz. Né? Já posso pegar uma frequência de sinal mais elevada, 3, 4, 5. O ouvido humano, ele consegue escutar, em teoria, até 19 kHz, mais ou menos, né? 20, de 20 Hz a 20K. Tá? Quanto mais velho a gente vai ficando, menos a gente vai escutando, né? Eu provavelmente já escuto aí até uns 16, e olha lá, vocês que são mais jovens, estão na faixa dos 20, talvez escutem um pouco mais. Criança já escuta mais ainda, né? Mas é um negócio interessante, quem quiser dar uma olhada depois. Tá, mas eu posso passar no amplificador um sinal de 100K, por exemplo. Né? Então, quanto mais alto... Só que aí, o que a gente vai aprender agora? A gente vai escolher uma frequência, aí vai calcular os capacitores e não vai mudar mais ela. Ah, vocês querem fazer um projeto profissional? Bom, aí tem que trabalhar com uma faixa de frequência. Ah, o meu amplificador vai ser específico para guitarra. Bom, aí tem que trabalhar a frequência de áudio da guitarra. No meu vai ser para contrabaixo, o meu vai ser, sei lá, com saxofone, o meu vai ser para voz. Né? Vai fazer um negócio especializado. Bom, aí tem que... O meu vai ser geral. Bom, aí faria por a faixa do ouvido humano, né? Certo. Então, vocês vão escolher uma frequência, eu recomendo que escolha uma alta, 1000K, sei lá, 2000K, eu acho que funciona bem nessas frequências. Quanto mais baixo, mais tende a dar problema nesse início. Mas vamos aprender, então, né, como é que isso funciona. Isso aqui é tirado direto da apostila de vocês lá. Tá, isso aqui, esse primeiro parágrafo foi o que eu já expliquei, né? Então, na frequência mínima, na mínima frequência que for passar pelo amplificador,
é esperada uma redução de metade da potência de saída, ou seja, 3 dB. Tá? 3 dB, menos 3 dB é metade, mais 3 dB é o dobro. Né? Vamos aprendendo a falar em dB. Tá? Então, a gente nunca pode deixar o sinal cair mais do que a metade. Né? Mais do que isso, a gente começa a ter problema. Então, para um circuito RC série, a meia potência, essa dos 3 dB, ocorre quando a capacitância se iguala à resistência do circuito. Tá? Por quê? Elas são defasadas em 90 graus aqui. A tensão no resistor para a do capacitor. Tá? E aqui a gente tem que trabalhar com um ângulo de meia potência. Então, acho que vocês já estudaram isso, estou chovendo no molhado, mas enfim, não custa nada relembrar. Tá? Então, vamos fazer um exemplinho tosco aqui, né? Nada a ver com a disciplina, nada a ver com o amplificador, mas é só para a gente entender. Né? Temos um circuito RC aqui, um resistor capacitor, tá? E eu quero determinar um valor de capacitor, que é isso que a gente vai fazer depois, só vai mudar algumas coisas, que define a frequência de corte 1K. O que é a frequência de corte? É onde o sinal cai a metade. Então, eu quero que em 1 kHz o sinal caia a metade. E quero que determine a frequência de saída nesta frequência e na frequência 2 décadas acima e abaixo. O que é 2 décadas? É só colocar um zero no final. Então, 1 década acima é 10K, 2 décadas acima é 100K. 1 década abaixo, coloca um zero na frente, é 0,1K. 2 décadas abaixo é 0,01K. Tá? E comparar a diferença. Então, a gente vai jogar com a equação essa que eu acabei de falar, ó. Então, 1 sobre 2 πfc, o FC ele definiu aqui, ó, 1 kHz, ele, e o resistor, quanto que é? É 10K, o circuito já está nos dando 10K. Tá, mas por que eu estou jogando 10K ali? Aí, ó, tem que vir aqui na definição, ó. É onde a resistência do circuito se iguala à reatância capacitiva. Tá? O que eu tenho ali é só isso que eu consigo trabalhar, né? Ó, eu tenho o resistor, então, na frequência de corte, a reatância do capacitor vai ser igual à resistência. Então, 10K vou usar para reatância. Achei um capacitor de aproximadamente 16 nanofarads. Se eu colocar esse capacitor no circuito, e eu entrar com um sinal aqui de 1K, vai funcionar exatamente como o exercício pede. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que vai acontecer? Na frequência de corte, eu vou jogar naquela equação lá, ó, vou ter uma potência no resistor de 50 microwatts. Tá? Uma potência baixinha, né? Porque o sinal é baixinho também, pouca corrente. O que vai acontecer? 2 décadas acima, ou seja, já está bem longe da frequência de corte, o que aconteceu com a potência? Ela dobrou. Tá? Dobrou para 100. E se eu usar 5, 10, 100 décadas à frente, 100 décadas não vai funcionar mais, né? Mas se eu usar 2, 3, 4, 5 décadas à frente, dificilmente vai passar de 100 micro. Por quê? Porque a frequência mais baixa ocorre aqui, né? E daqui para cá só aumenta e fica mais ou menos lá, não passa de 100. E para baixo, ó, para baixo é interessante. Olha aqui o que aconteceu. 2 décadas abaixo, 10 nanowatts. Tá? Então, dividiu por 5.000, né? Se eu dividir por 5.000, micro para nano dá 1.000. Isso, diminuiu 5.000 vezes. Tá? 5.000 vezes mais fraco tá o sinal. Ah, por que o professor está falando esse monte de coisa? Porque no projeto de vocês fazem, às vezes, vocês não, né? As outras turmas aconteceu. Fazem todo o projeto certinho, tudo calculado certo. Só que aí, na hora de calcular, não sei por que diabos escolheu 1 kHz, na hora de simular usou 10 Hz. Aí vai acontecer isso aqui, ó, vai cair aqui. Ó, vocês projetaram para 1K, deixa eu apagar só aqui. Vocês projetaram para 1K, e aí na hora de testar, testaram com 10. E aí, olha aqui, ó, o que acontece na saída? Zero a saída, praticamente. Né? Não funciona nada. Vocês acham que está errado, recalculo, ficou louco, mas é só na hora de simular que tem um erro. Então, gente, ó, dica, escolha aí 100 Hz, simule com 100, escolha 1.000, simula com 1.000. Tá, olha aqui então em dB,
né? Eu fiz em vezes só porque vocês não estão muito acostumados com dB, mas o certo é fazer em dB. Ó, aqui eu tenho um ganho de 0, né? Então quer dizer que não alterou nada, ótimo. Beleza? Ó, lá para cima, ó, deu o dobro, 3 dB. 3 dB dobra. E olha lá, 2 décadas abaixo, menos 36 dB. Então, aproximadamente aí 5.000 vezes de atenuação. Tá? Beleza, gente? Então, tem que ter cuidado nesse detalhe aí. E agora a gente vai ver no circuito. No circuito do transistor, né? Com o amplificador de sinal. Então, se o circuito for composto de mais de um capacitor, né? Aqui é um capacitor. O nosso lá tem 3, pelo menos. Né? E todos tiverem a frequência de meia potência, como definida a frequência de corte, é o que vocês vão fazer. Vocês vão definir para todos a mesma. Cada capacitor gera uma atenuação de 3 dB. Então, aí tem um problema. O primeiro capacitor atenua 3, o segundo atenua 3 e o terceiro atenua 3. Então, na verdade, eu estou atenuando 9 dB. Problema muito grande. Né? Vou aniquilar o meu sinal de saída se eu colocar os 3 capacitores iguais. Lembra quando eu simulei na aula passada? Simulei um amplificador lá que era para dar ganho de 100 e estava dando ganho de 5, 6, 7 vezes. Por quê? Eu usei os 3 capacitores iguais. Eu não estava com tempo para calcular, fui lá e usei os 3 iguais. Aí não ficou muito bom. Por quê? Porque cada capacitor cortou o sinal por 2, né? Se o ganho era para dar, vamos dizer 300 vezes, né? O primeiro capacitor reduziu para 150 já. O segundo já reduziu para 75. E o terceiro reduziu para 38, mais ou menos. 37, 38. Tá? Como aquele ganho lá era de 100, mais ou menos, eu fiz ele para 100. O primeiro reduziu para 50, o segundo reduziu para 25, o terceiro reduziu para 12, 13. Tá? Então, por quê? Usei os 3 iguais. Então, é um problema usar os 3 iguais. Então, isso faz com que a frequência de corte, né, seja muito maior do que a que a gente estabeleceu. E aí o sinal é atenuado. Uma solução é deixar a frequência de meia potência somente um capacitor igual a de corte e os outros a gente deixa para eles cortar uma frequência abaixo, uma década abaixo. Tá? Parece grego, mas é simples. Tá? A gente só faz um ajuste com isso aqui. Olha aqui então, gente. O que acontece com um capacitor? A figura, a linha em azul, com 2 a linha em verde, com 3 a linha, com 3 capacitores a linha vermelha. Ó. Aqui nesse eixo está a atenuação. Ó. Olha aqui, ó. Com 2, olha aqui, tá a linha marcada 3 dB, tá vendo? Tá bem clarinho aqui. Então aqui é meia potência. Olha aqui, com um capacitor tá onde? No 1000 Hz, ó, no 10 na 3 aqui. Agora, se eu usar os 3, olha onde caiu a frequência. 2000 Hz. Dobrou. Né? Ficou muito ruim. Então, o que a gente faz? A gente usa essa correção aqui, ó, que é a linha verde. Por quê, gente? Porque ele não pode tirar os capacitores de lá, que aí vai misturar sinal CA com CC e vai dar uma bagunça e o circuito vai ficar ruim. Mas a gente não pode tirar os 3, mas a gente não quer que os 3 atenuem. A gente quer que um atenue, que atenue só até os 3 dB. Então, a gente usa essa correção. Olha aqui, ela anda bem junto. Vou fazer em vermelho aqui a correção. Ela anda bem junto com um capacitor. Ó. Ela só começa a descolar aqui, ó, que é mais ou menos, ó, 300 Hz. Tá? Então, o que quer dizer? De 300 Hz para cima, o circuito vai ficar bem. E eu projetei ele para funcionar de 1000 Hz para cima. Então, ótimo. Não vai ter problema. Tá? Não vai ter problema algum. Tá? Se eu deixasse os 3, olha aqui, ó. Estava atenuando lá no 2000. Não ia ficar muito bom. Se eu tentasse passar uma voz humana, não ia sair nada. Só se a pessoa fosse que nem aquelas cantoras lá que estouram o cristal, né? Com um agudo altíssimo. Que é a voz normal, né? Mais grave, né? Uma frequência mais baixa. Tá? Então, só para vocês terem uma visual aqui do que acontece. Então, para a gente dimensionar o capacitor, é necessária sua frequência de meia potência e a reatância nessa frequência.
A reatância é determinada através da impedância equivalente do circuito, vista pelo capacitor, considerando todos os outros capacitores como curtos-circuitos. Em todos os casos, as fontes são substituídas por suas resistências internas, né? No caso, fontes de tensão que a gente usa, resistência zero. Tá, então, vamos pegar aqui, ó, recalcular os capacitores do exemplo para que tenha a frequência de corte em 20 Hz. Tá? Tá um pouco apagada essa imagem aqui, mas aqui é 7K e meio, aqui é 1,5 K e aqui é 1K. Tá? Aqui eu redimensionei ela da apostila, acabou ficando horrível, tem que trocar isso aqui. Tá? Mas é aquele mesmo exemplo lá. Então, como é que a gente vai fazer? A partir do desenho aqui do circuito equivalente, né, que é este aqui, a gente já fez na aula passada, incluindo agora os capacitores, se determina a reatância equivalente e o valor para o capacitor, na frequência de corte. Do ponto de vista do capacitor da base, este aqui, ó, tá o capacitor em aberto ali, né, capacitor de base, o resistor de emissor está curto-circuitado. E os resistores de coletor e de carga não são considerados, tá? Porque estão lá na saída, ó, estão, que estão aqui, ó, após o transistor, então eles não entram, tá? E esse aqui está curto-circuitado por quê? Ó, porque a corrente está fazendo isso aqui, ó. Ele não lembra que ele não existe para o sinal CC, né? Então, assim a reatância equivalente vista pelo capacitor de base e seu valor na frequência de corte vai ficar o quê? Ó? Vou calcular a reatância do capacitor de base, vai ficar o quê? O paralelo do RTH com aqui o parâmetro aquele RE, vezes o beta, né? Então, ó, RTH em paralelo com 1 mais beta RE. E aí só substituo os valores, ó. 7,5 vezes 3.021, é os mesmos valores do exemplo da aula passada. Divididos pela soma deles, ó, vou encontrar uma reatância capacitiva de 2.153 ohms. Não precisa passar isso para comercial, tá? Não se preocupe. Isso aqui é só para eu trabalhar nos cálculos. Então, ó, e aí eu jogo na fórmula aqui, na equação do capacitor, né? Só troco o XC está multiplicando, passo dividindo, o capacitor está dividindo, passo multiplicando, isolo ele, ó. Vai ficar 1 sobre 2 πfc XCB. Esse é o valor que dá trabalho descobrir, que a gente fez aqui em cima, tá? Mas é bem tranquilo, vocês viram aqui ó, o passo a passo. Tá? Então vai ficar 1 sobre 2π, 20 Hz, porque ó, o exercício pedia para fazer em 20. No trabalho vocês vão escolher quanto. Recomendo 1,5, 2 kHz, por aí. Tá? E aqui o XCB que a gente calculou, cheguei num capacitor de 3,7 microfarad. Tá? Se você chegar num capacitor de 1 farad, tem alguma coisa errada aí, né? Capacitor muito grande. Então, vai chegar em valores pequenos mesmo. Tá? O capacitor do emissor, mesmo processo. Ó, vai acabar resultando, tá, no paralelo de quem? Do RE, ó, do RE com o parâmetro RE, minúsculo, né? Por quê? A gente está olhando esse capacitor agora. Então, vai resultar no paralelo deles. 1K vezes 15, 1K mais 15 vai dar aproximadamente 14. Jogo na equação, de novo, 1 sobre 2 πfc, o F é 20. O 14 eu encontrei, deu um capacitor de 537 micro. Certo? 537 micro. Bem diferente, ó. Se eu usar igual, já vai dar uma alteração grande. Por último, a gente vai olhar o capacitor de coletor, ó. Esse cara aqui. Então, qual que é a resistência equivalente? Olha que não dá um série aqui, ó. Ó. Dá um série, ó. Eles estão um em série com o outro. Para cá não conta, né? Porque tá o transistor no meio, ó. Então, é só essa parte aqui. Então, vai ser só a soma deles. RC com RL. 1,5 mais 1. Aí, pessoal, vocês têm que cuidar uma coisa, né? Vocês definiram um RL. Ó, sei lá, eu defini meu RL. Eu calculei o meu ZO, né? Deu 1.000 ohms. Então,
Então, vou usar um RL igual a impedância de saída, igual o ZO para não ter problema. Então, vou usar de 1000, tá? Aí, vocês vão entrar com 1000 aqui nos cálculos, certo? Só que você não pode ficar alterando, né? Depois, vou trocar para 100. Bom, aí vai mexer em todo o capacitor aqui, né? Vai mexer em todo o cálculo. Aí tem que recalcular depois. Por isso que não dá para ficar trocando a carga muito, tá? Então, vocês montem o circuito, calculem o ZO, vê quanto dá e liga uma carga igual. E aí faz os cálculos do capacitor. Então, nesse caso, ficou 2,5. Jogo 2,5 na equação aqui, né? Fiquei com um capacitor de 3,18 micro, bem parecido com o anterior, aquele, né, de 3,69. E aí, tem os 3 em mãos, aí a gente vem e faz a tabelinha, tá? Essa tabelinha eu gostaria que vocês colocassem no trabalho de vocês, tá? No projeto, né, para ver os ajustes que vocês fizeram, então, que eu vou explicar aqui agora. Então, quando a gente tem os capacitores determinados, o de maior valor se mantém. Qual que é o de maior aqui? É o grandão aqui, ó, 537 micro. Esse vai ficar exatamente como tá. Opa, desliguei meu monitor aqui, peraí. O de maior valor fica como está. Tá? Os outros dois, ou um, né, depende do circuito, a gente multiplica por 10. Assim a frequência de corte vai ficar uma década abaixo, né? Se era para ficar em 1000, vai ficar em 100. 1000 Hz vai ficar em 100, né? Tira um zero. Então, como é que a gente ajusta? Ó? O maior se mantém, tá ali, ficou igual. Os dois menores a gente multiplica por 10, então de 3,69 vai para 36,9 micro, e 3,18 para 31,8. E por fim, a gente depois arredonda para o valor comercial mais próximo. No caso do 36, vai para 39, do 31 vai para 33, e do 537 vai para 560. Tá? Isso vai ser um ajustezinho, mas não vai atrapalhar muito. Em vez da frequência ficar em 1000, vai ficar, sei lá, 990. Ok? E aí posso ligar sem medo. Só o que eu não posso fazer? Confundir capacitor de base com coletor com emissor, aí vai dar tudo errado. Tá? Então, geralmente, o de emissor vai ser o maior, tá? Porque ele é o capacitor de desvio. Então, então a gente vai lá, liga, e aí tá pronto. Aí é só simular, ajustar alguma coisa que precisar. Tá? Então, do projeto de vocês, era o que faltava, era isso. Certo? O que faltava era como calcular os capacitores. Daqui vocês seguem tranquilamente. Consegue fazer tudo agora, né? Polarização CC a gente já viu faz mais de um mês e meio aí, quase 2. Aí vimos a parte de análise CA, na aula passada, e agora vimos os capacitores, que é a cereja do bolo, né? O que faltava ali para completar. Ok? Dúvidas nessa parte aí? Não? Vamos lá. Tem mais um pequeno detalhe, que é casamento de impedâncias. Tá? Isso vocês vão ver falar muito o resto do curso e o resto da vida de engenheiro. A não sei que vire engenheiro assinador de projeto, né? Mas acho que ninguém estuda 5 anos só para fazer isso, né, gente? Já respondo. Então, isso aqui é importante para vocês entenderem circuitos elétricos, eletrônicos, de qualquer área, controle, eletrônica, telecom, tá? Linhas de transmissão, a gente trabalha muito isso lá também, que é o casamento de impedâncias, tá? Os slides estão no Siga? Não ainda, vou colocar no final da aula. No Siga eu coloquei agora as listas, tá? Relacionadas à aula passada e a aula de hoje e a aula da semana que vem, tá? Mas quem quiser já ir dando uma olhada, mas eu vou explicar mais adiante. Mas os slides eu coloco em seguida, no final da aula. O do coletor comum, quem vai ter que fazer é a mesma análise que eu fiz aqui, né? Só que aí vai ter um capacitor a menos na história, vai ficar mais fácil. Aí vai pegar o maior, vai deixar, e o menor vai multiplicar por 10. Aí vai ficar a mesma coisa, só que tem um capacitor a menos, né? Fica mais fácil até. E o base comum praticamente é igual a esse, não precisa fazer nada
de diferente. É só analisar o circuito daquela forma. Tá, o casamento de impedâncias, então, o que acontece, né? A gente tem um estágio amplificador e tem uma carga e tem uma fonte, né? Tá aqui a figurinha. Aqui eu tenho a minha fonte, ó, é uma fonte de tensão e a resistência interna ou impedância interna da fonte. Tem uma carga, que é o que consome a potência, e aí dentro do amplificador eu tenho uma impedância de entrada e uma impedância de saída. Tá? Isso a gente trabalhou na aula passada, né? A gente falou bastante. Então, a impedância aqui, elas estão relacionadas, né, internamente no amplificador. Então, o que acontece? Para haver a máxima transferência de sinal, de potência, né, eu estou sempre interessado, às vezes aqui eu não peço, né, mas no mundo real eu estou interessado na potência das coisas. Por quê? Potência é um produto tensão corrente. Não adianta ter uma tensão lá em cima e uma corrente lá embaixo, ou uma corrente lá em cima, uma tensão lá embaixo, que a potência é o produto dos dois. Então, tem que equilibrar, né? Por isso, por exemplo, linha de transmissão. Eu quero levar uma potência enorme, então tem que jogar, sei lá, 750 mil volts para transportar uma corrente que não gere cabos enormes, né? Cabos com a bitola enorme. Para ter, no final, uma potência que eu quero, né? Uma potência alta, sei lá, 200, 300 mega. Tá? Aqui, mesma coisa. Então, vou estar interessado na potência do sinal. Então, cada estágio tem que estar equilibrado para conversar com o estágio anterior, certo? E a saída também deve ter equilibrada com a carga. A carga, no nosso caso, pode ser um alto-falante, fone de ouvido, uma entrada de um outro estágio, tá? Pode ser qualquer dessas coisas. Então, gente, ó. Pera aí. Então, o que eu quero? Ó, o primeiro, é muito difícil de eu equilibrar a impedância de entrada com a da fonte, porque a impedância da fonte é muito baixa, geralmente. E a de entrada eu não consigo equilibrar. Então, o que vai ocasionar aqui? Eu vou ter, sei lá, 95% da queda de tensão aqui e um 5% aqui. Tá? Então, vai muita tensão para cá. Tá? Beleza, esse ponto não tem como mudar muito. Agora, isso aqui vai ser amplificado. Tá? E aí, o que eu quero? Que vá ao máximo de potência para carga. Como? Eles estão em paralelo. Se estão em paralelo, eles têm que ser iguais. O ZO vai ter que ser igual à carga RL. Se eu colocar eles iguais, a corrente e a tensão se divide exatamente entre os dois. E aí vai o máximo produto ali, tensão corrente. Tá? Então, a tensão de entrada do amp-op vai ser essa, né? Do amp-op, desculpa, do amplificador. Vai ser essa, não tem muito o que mexer, ó. Eu usei aqui, geralmente ele é muito maior. Tá? Já de saída, geralmente a gente usa igual, tá? Porque tem a divisão de corrente. Se eu usar o RL muito menor que o ZO, o que vai acontecer? Vai um monte de corrente e pouca tensão. A tensão vai ficar no amplificador. Se eu usar um RL muito maior, vai muita tensão cair em cima dele e pouca corrente. Então tem que usar igual para equilibrar. Tá? Também a impedância influencia na polarização, porque algumas configurações o ZO vai ser igual ao RC, né? Então, o meu RC vai determinar já o ZO. Então, se eu colocar um RC lá de 10.000K, eu vou ter 10.000 ohms de impedância, é bastante. Né? E aí, eu quero amplificar numa caixa de 32 ohms, o que eu faço? Nada, não dá. Então, tem que cuidar quando calcular o RC também. Tá? Mas, via de regra, para vocês, usem igual, que não vai dar problema. Tá? Mas eu não quero que você... Não estou aqui para explicar a decoreba, né? Eu quero que vocês tentem entender o contexto amplo da coisa, né? Por isso que a gente analisa esse circuitinho que está na tela de vocês aí. Então, a regra geral é um igual ao outro. Tá? O ZO igual ao RL. Alguns, o ZO é o próprio RC, e alguns tem que calcular ali, que dá um paralelo, como eu fiz na aula passada. Tá? Não esqueçam deste detalhe. Se eu ligar mais... Deixa eu apagar aqui. Se eu ligar vários amplificadores, olha aqui. Aí aqui não é ZO, aqui vai ficar o ZI do próximo. Tá? E aí repete tudo que tem aqui para o lado. Tá? Posso usar até 2, 3 estágios, né? E aí eu tenho que fazer o quê? O ZI casar com o ZO.
Por isso casamento, tem que ficar igual ali, tá certo? Né? Vou ter que fazer, ó, o ZO deste vai ter que ser igual ao ZI deste. E tem que pensar, às vezes o ZO é igual ao RC, né? E aí? É um efeito cascata. Então, RC vai ser o ZO vai ser o ZI. Beleza? Ó, se o meu ZO deu, sei lá, 15 ohms, ótimo. Aí eu vou lá e vejo qual amplificador tem um ZI que gira nessa faixa baixa e escolho ele. Ah, não, meu ZO deu 1000 ohms, 2000 ohms. Opa, acho que o emissor comum tem 2000 ohms de ZI. Vou lá usar um emissor comum para o segundo estágio. Tá? De novo, gente, se alguém quiser usar 2 estágios no amplificador, pode usar tranquilamente, tá? Fica um amplificador bem melhor. Mas como exige mais um pouquinho de cálculo, mais um pouquinho de trabalho, mais um pouquinho de casamento de impedância, não peço para vocês fazer, tá? Fica a critério de vocês se alguém quiser fazer. Alguns já fizeram, tá? Ficou bem legal. Ok, gente. Então, fechamos a nossa primeira parte da aula, como eu tinha falado com vocês, né? Então, vimos ali acoplamento, ganhos em dB e como calcular os capacitores, tá, gente? Então, agora, né, a gente viu ali análise CA na aula do dia 1º, né, na quarta-feira, lá no IFC. E agora vocês viram um complemento ali, que seriam os capacitores. Como viram, é bem simples o cálculo, né? E a função deles também, né? Apenas isolar ali a polarização do sinal CA. Ok, gente? Então agora vocês têm 100% das ferramentas para concluírem o projeto de vocês, tá? Recapitulando, né? Até o recesso ali, então, tentem começar ou enfim, né? Terminar, de preferência, até ali, se conseguirem. Tá, para eu estar auxiliando vocês nas dúvidas, porque a entrega, infelizmente, né, vai cair lá durante o recesso, eu não vou ter como auxiliar vocês diretamente, tá? Agora, então, a segunda parte da aula, nós vamos começar a estudar os Field Effect Transistors, tá? Os mais conhecidos como FETs, tá? Então, essa primeira parte, o que é, como ele é constituído, né, como ele é ligado, como ele opera. O que a gente viu em um mês de aula lá com os DJTs, aqui a gente vai ver em uma aula, né? Porque vocês já têm uma boa noção, já estão mais maduros na disciplina. Então, essa parte é mais concentrada, ok? E aí, né, como eu falei, nós não temos mais aula, só temos a avaliação ali, dia 15, aí temos recesso. Na volta do recesso, gente, vocês vão ter que ter assistido obrigatoriamente essa parte, porque eu só vou dar uma revisada rápida, e aí nós já vamos começar a polarizar os FETs, né? Colocar eles para funcionar ali como chave, dar uma noção de amplificação, etc. Tá, gente? E nesse meio tempo, né, na volta do recesso, vocês já vão ter entregue o projeto, já terão também as notas da avaliação. A minha ideia é corrigir entre quinta e sexta, vocês vão fazer ela na quarta, dia 15, né? Deixa eu só olhar aqui para eu não mentir a data para vocês, né? Não falar a data errada. Isso, tá pro dia 15 aqui, tá? Então a gente vai fazer a avaliação dia 15, dia 17 ali, não, dia 17 vocês já vão ter as notas dela para ver como for, né? Vamos ficar só com o projeto e na volta ali vamos concluir rapidamente, vão ser 2 aulas e aí a última avaliação de FETs, ok, gente? E aí a gente está encerrando o nosso semestre aí. Ok? Então fiquem agora com a introdução de FETs. Lembrem, vocês podem assistir ela agora, pode dar um pause no vídeo e voltar a assistir depois ali da prova, durante o recesso em dezembro, durante o recesso em janeiro, enfim, assistam com calma aí para pegar bem, tá? Ah, esqueci de falar, né? Este conteúdo aqui, então, termina a apostila 3 aqui, né? Foi até essa parte da aula. E agora, a partir daqui para frente, a gente entra na apostila 4, tá? Apostila 4 e última. Apostila 3 a gente não usou toda, vocês viram que foi bem menos do que toda, né? E a apostila 4 é a mesma coisa, ela tem umas 50 e poucas páginas, nós vamos usar ali umas 20 páginas no máximo, tá? Então fica a critério de vocês, se vocês vão imprimir ou vão usar ela digital, enfim, tá? Mas a gente já aviso agora que a gente não vai usar toda ela. Beleza, gente? Então fiquem agora com a aula de FETs.
Então, gente, vamos lá. A gente vai falar agora sobre o FET. É um outro tipo de transistor. Então, a gente viu a parte de análise CA, projeto, né, estudo com o BJT. Transistor como chave. Com o FET, dá para trabalhar tudo isso, dá para fazer com FET também. Dá para usar as mesmas, inclusive as mesmas configurações de polarização, divisor de tensão na base, realimentação de tensão e corrente, tá? Só que ele é um transistor bem diferente. Ele funciona de formas bem diferentes do BJT. Mas vamos dar uma olhada com calma para ver como é que isso ocorre, né? No BJT, então, eu tenho 3 cristais, né? 2 tipo N e um tipo P, ou 2 tipo P e um tipo N, certo? Que formam ali as regiões de base, coletor e emissor. E aí eu polarizo esse transistor, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. Eu polarizo este transistor. Opa. Caneta. Então eu polarizo aqui as junções, né? Base emissor, base coletor, para possibilitar um fluxo de corrente, né? Tá aqui marcada aquela seta grande. Para possibilitar um fluxo de corrente e controlar esse fluxo de corrente no transistor, certo? Então, o BJT ele é um transistor que eu controlo a corrente através de uma injeção de corrente na base, certo? Então, é um dispositivo que tem uma corrente de saída controlada por uma corrente de entrada, ok? No FET, não, é diferente. Eu vou ter um dispositivo que é controlado por tensão, certo? O que controla ele é uma tensão, porque no FET a corrente de entrada é 0, tá? No BJT ela é muito pequena, na ordem de mili, micro, tá? Mas no FET ela é 0, alguns nanoamperes somente, mas dá para desconsiderar. Então é utilizado um controle por tensão. Tá? No BJT ainda, né, temos a região de saturação, região ativa, região de ruptura. Tá? O transistor para amplificar trabalha na região ativa. O FET tem essas mesmas regiões, mas ele opera em outra região, tá? Não opera na região ativa. Diferente também. Aí agora, então, vamos ver o FET, como que é o funcionamento dele. Tá? Então, vem do inglês Field Effect Transistor, transistor de efeito de campo. Lá no começo do semestre eu falei que a Bell Labs tentou fazer esse transistor e acabou chegando no BJT. Mas o projeto deles era fazer esse cara primeiro. Depois de alguns anos, sim, eles conseguiram, mas o primeiro que surgiu foi o BJT. Então, 90% dos livros começam com BJT e vão para FET, como eu faço aqui também. Exceção do livro do Cedra, que começa por FET e vai para o BJT. Eu acho muito mais difícil aprender dessa forma. Mas alguns autores preferem ver o FET primeiro. Bom, mas vamos seguir nossa ordem aqui, né? Então, como é que funciona? Eu vou ter um grande material semicondutor do tipo P ou N, né? Que é essa figurinha azul aí na esquerda. E eu vou envolver este material ali por um material da polaridade da dopagem contrária. Se for um tipo N, vou envolver com um tipo P, ou vice-versa. Tá? Gerando aquela figurinha da esquerda ali. Tipo, como se fosse um estrangulamento ali, algo envolvendo a barra grande azul. Tá? É exatamente assim que ele vai operar. Então, ele é um componente também de 3 terminais, que pode ser aplicado tanto como amplificador ou como chave. Os transistores que tem em circuitos digitais, dentro dos processadores, enfim, todos são FET. A BJTs não são mais usados para isso. Ok? Outro problema, um problema do FET que vai aparecer mais para frente, ele é muito sensível. Se eu pegar ele na mão, a tensão estática que eu tenho no corpo
pode levar ele à ruptura e queimar, só de eu segurar ali os terminais errados. Então, ele é um componente muito sensível para lidar. Tá? Ele possui uma altíssima impedância de entrada, na ordem aí de mega ohms, tá? Talvez até mais, questão de 100 mega, 10 mega para mais, tá? Uma impedância muito alta, ou seja, não entra corrente no dispositivo. Em contraste, né, com o BJT, que tem uma impedância baixa, impedância de alguns casos aí no máximo. Ele tem um baixo ruído externo, então dificilmente vai ter ruídos internos no transistor, tá? Tem uma estabilidade muito boa. Comparar lado a lado é um dispositivo anos-luz na frente do BJT. Okay? É bem melhor. A fabricação dele é muito fácil. Claro, não é que a gente vai fabricar um cara desses em casa, né? Mas em larga escala, industrialmente, ele é muito fácil de fazer, certo? Infelizmente, como a gente não teve tempo, a gente não vai fazer o último laboratório onde a gente cria eles ali, num software eletrônico, né? A gente poderia até mandar fabricar se quisesse. Não vai dar tempo, infelizmente, mas no futuro é possível da gente fazer. Então, ele é muito fácil, tá? Só precisa de, basicamente, 2 semicondutores ali e usar os processos na ordem correta, que é tranquilo de fabricar ele. E ele tem uma característica quadrática, ou seja, a corrente do dispositivo varia com o quadrado da tensão de entrada. Ou seja, qual é a relação fundamental do BJT? Corrente de coletor é igual beta vezes corrente de base. Aqui não. Aqui ela relaciona a tensão de entrada com a corrente de saída. E essa relação é quadrática, elevada ao quadrado. Tá? Vou mostrar logo mais o que é. Suporta uma corrente maior que o transistor bipolar também. Então, a diferença fundamental entre o FET e o TJB é a forma da corrente, como eu falei, do controle, né? Olha aqui. No BJT, ó, tem uma corrente de entrada que controla a corrente de saída, certo? Como eu acabei de falar. No FET, eu tenho uma tensão aqui de entrada, ó, chamada VGS, depois eu vou explicar os terminais, que é a chamada tensão de controle, que controla a corrente de saída. Então, um é controlado por corrente e outro por tensão. A diferença mais básica entre eles. Certo? Os FETs se dividem aí numa penca de caras, tá? Mas são muito parecidos, tá? Não são tão diferentes uns dos outros. A gente tem um dispositivo básico, que é o FET, que ele vai se dividir em JFET, que é o FET de junção, tá? Que é o que a gente vai estudar hoje, e ele pode ser canal P ou canal N, ok? Eu vou explicar isso tudo hoje ainda, eu acho. Acho que vai dar tempo de chegar lá. E também pode ser do tipo MOSFET. E aí vai ser do tipo intensificação ou depressão. Os dois também vão ser ou canal P ou canal N. Então é a mesma coisa, né? NPN, PNP, canal P, canal N. É a mesma relação. Agora vamos ao dispositivo. Tá? Esse aqui é o cara. Ele tem 3 terminais, chamados de dreno, source e gate. Tá? O que quer dizer? Gate é a porta ou o gatilho, certo? Seria a base, comparando com o outro. O dreno seria o anodo, o coletor. E o source seria a fonte, o emissor de elétrons, tá? Ou seria o emissor do outro. Ok? Bem tranquilo, tá? Os terminais quase iguais, só muda o nome, né? Porque mudou o dispositivo. E a gente vai ter aqui, ó, um cristal tipo N, né? Envolto no tipo P aqui. Isso a gente vai entrar em detalhes logo. Simbologia, uma setinha apontando para ele, no gate é um canal N, ou seja, é um dispositivo com a base aqui em N. Ó. A setinha apontando para fora, a base é tipo P. De novo, nós vamos mais trabalhar no N, tá? Não vai fazer grandes diferenças.
No BJT faz até mais, aqui não faz tanto. É praticamente um sinal ali que muda. Tá? O JFET, então, a gente vai entrar nele primeiro, que ele é o tipo mais simples de FET, o mais fácil de entender, que é o Junction Field Effect Transistor, o FET de junção. Tá? Ainda tem outros tipos que são MOSFET, talvez vamos ver semana que vem, mas não vamos trabalhar muito com ele. O IGFET, MESFET, IGBT, tá? Esses três vocês vão estudar em eletrônica de potência, são transistores para alta potência. Vocês vão estudar ele em grandes detalhes lá. Eletrônica de potência 1 ou 2. NMOS, PMOS, esses são os transistores que compõem os dispositivos eletrônicos, né, os circuitos digitais. Se um dia for ofertada a disciplina de microeletrônica digital, vocês vão estudar esses caras em detalhes lá. Microeletrônica digital, uma optativa seria uma eletrônica digital 3, mais ou menos, só para ter uma ideia. Tá, e agora vamos para as características do JFET. Ele é um dispositivo não linear. O que quer dizer isso? O BJT varia sim a corrente, né? Ela é linear. O JFET varia quadrático. Tá? Então é a primeira grande diferença. A segunda, enquanto no BJT eu controlo por corrente, neste eu controlo por tensão. Que a corrente de gate é zero. Ela é muito pequena. Então, o JFET, então o canal N, ele é construído ou constituído dessa forma que está aqui. É uma barra de silício tipo N, envolta ali num cristal tipo P. Tá? E no canal P é o contrário. Ok? Então, vamos ter essa simbologia para o canal N e essa constituição aqui. Tá? Vamos ver aqui como que funciona esse cara agora. Certo? É bem interessante o funcionamento dele. Vejam aqui, então. Primeiro caso, ó, a gente vai fazer o VGS ser igual a zero. O que quer dizer? A gente vai zerar aqui a tensão de entrada. Tá? A gente vai zerar a tensão de entrada. E aí, vamos variar o VDS. Tá? Pessoal, só para relacionar. VGS seria a mesma coisa que o VDE no BJT. E o VDS é a tensão de alimentação, que seria a mesma coisa que o VCC do outro. Tá? O que nós vamos fazer, então? Zerar esse VGS. Primeiro caso aqui, ó. A gente zerou a tensão gate source, VGS, e o VDS, que é a tensão de alimentação dele, está zerado. O que acontece? O transistor, não está a seta ali, o transistor está no sinal, no estado original, tá? Estado de fábrica, está tudo zerado, ele não está acontecendo absolutamente nada com ele. Tá? Certo? Existe uma tensão chamada VP. Tá? VP é a tensão de pitching, do inglês, ou tensão de estrangulamento. É a tensão, ele cessa completamente o fluxo de corrente. O fluxo de corrente dele é esse, né? Mais para o menos. Tá? O que vai acontecer? Se eu pegar esse VDS, fazer ele diferente de zero, o que acontece? Estão vendo aqui? Começou a surgir uma acumulação aqui preta. O que é isso? Isso aí, os elétrons começam a se acumular ali, vão fechar. Desculpa, começa a ocasionar ali uma perda de elétrons naquela parte. E aí o canal, que é P, começa a se estreitar. Vocês estão vendo ali onde eu risquei em vermelho, que está mais estreito? Se eu começar a aumentar mais ainda esse valor de VDS, esse canal começa a fechar cada vez mais, ó, a figura do meio. Ó, aqui nesse caso, quando o VDS é igual a esse VP, de onde sai esse VP? Ele é um valor intrínseco do transistor, tá? Já é um valor de fábrica. Quando o VDS for igual ao VP, está no limiar, ou seja, está passando pouquíssima corrente ali. Quando o VDS superar o VP, esse canal fecha completamente e a corrente aqui não circula mais. Tá? Então, ele é bem diferente do outro transistor. Porém,
ele é um pouco mais fácil de entender. Por quê? Porque o canal, dá para, aqui através do desenho, ver o canal se fechar fisicamente. Então, o nível de VDS que gera essa condição aí é chamada tensão de estrangulamento. Por quê? Ela fecha o canal, né? Ela estrangula ele ali. Ok? Então, ele funciona dessa forma. Ou, essa foi uma forma da gente fazer o quê? Ó? Igualar, fazer o VGS igual a zero e variar a fonte de alimentação. Mas não é isso que a gente faz sempre. Geralmente a gente fixa o VDS num valor lá 10, 12, igual a gente faz com outros no VCC, e a gente vai variando aqui, ó, o VGS. Tá? Isso é o que é feito. Vai aparecer mais para frente agora nos exames. Então vejam só, aqui é só mais uma representação um pouquinho diferente, mas o funcionamento é o mesmo. Ó, com VGS igual a zero, ó, o canal está livre aqui para passar corrente por ele, ó, certo? Tá completamente livre. Com VGS pequeno aqui, ó, com a polaridade inversa da fonte, né? Olha aqui, começou a surgir uma perda de elétrons ali. O canal tá ficando QN, né? Tá ficando P. Ó, aqui aumentei mais ainda o meu VGS. Olha, aumentou mais ainda. E aqui, ó, quando o VGS for muito grande, ó, o canal fechou completamente. Não tenho mais fluxo de corrente. Desliguei o transistor. Coloquei ele na região de corte. Isso tudo que eu falei é a mesma coisa. Desliguei o transistor, coloquei na região de corte. Aí é a mesma lógica. Então, esse é o funcionamento do JFET. Internamente, ele apresenta uma resistência elétrica lá, de até considerável, certo? Só que ela se distribui internamente nele. Como é que funciona então? Uma tensão de 0 volts no VGS, que é a tensão que controla ele, a junção ali PN está polarizada inversamente, né? Ele está desligado. Pela diferença da tensão no canal, a parte superior da junção fica polarizada diretamente, com mais tensão que a parte de baixo. Ó. O que acontece? Então, aqui eu vou ter uma queda maior, ó, de tensão do que aqui. Tá? A parte de cima vai ficar com uma queda maior. Certo? Porque a camada de depressão lá em cima, ela é mais larga. Por quê? Olha, ela larga em cima, gente, ó. Deixa eu apagar a tinta aqui. Olha aqui, ela começa a largar em cima, ó. Tá vendo? Não embaixo. Ela larga em cima. Por isso, lá em cima tem uma queda maior ali, tá? Isso para os nossos cálculos não afeta tanto, tá? Mas num projeto de algum dispositivo, isso é importante. Agora a gente vai falar das correntes do JFET. Então, aprendemos a tensão, que é o quê? O VDS, que controla, seria o VCC, né? Desculpa, é a que alimenta, e o VGS, que é a que controla, seria o meu VBE, o meu IB, né? Seria parte da base. Aí agora a gente vai falar das correntes. A IDSS é a corrente máxima que circula no JFET. Então, é a corrente, aquela sigla significa o quê? Corrente Drains Short Circuit. Não, desculpa, não é Short Circuit nada, é Short... Não lembro agora. Me faltou outro S, mas é a corrente de dreno de curto-circuito. Tá? O que quer dizer isso? É a corrente que quando eu deixar o canal livre, é a corrente máxima que vai fluir por ele sem queimar o transistor. E quando que eu atinjo ela? Quando eu fizer VGS igual a zero, né, eu zerar a tensão da porta, e quando eu fizer o VDS ser maior que o menos VP. Né? O VP é a tensão de estrangulamento. Pessoal, isso aqui é um pouquinho de confuso no começo, vocês vão ver com exemplos que fica bem fácil até de entender. Tá? Então, a tensão da porta para a fonte, o VGS, é a tensão de controle, né? Já falei bastante isso. Para um JFET canal N, essa tensão tem que ser negativa. Só inverter a fonte ali, né? Quanto mais negativa, mais larga a camada de depressão, certo? Com VDS igual a zero. Assim, a corrente de saturação é cada vez maior.
O limite vai ocorrer quando o VGS superar o valor do VP, onde a tensão é suficiente para cortar totalmente o canal, e aí o ID, que é a corrente de dreno, a corrente que circula por ele, é zero. Certo? Ó, então, essa aqui sim que é a condição que a gente faz na prática, faz de verdade, né? É o quê? A gente considera aqui a variação do VGS. Fazendo um VGS igual a zero, ó, o canal está livre para fluir aqui, ó. Corrente. Está livre ali, certo? Conforme eu começo a fazer um VGS maior, né? Ele já não é mais zero, está aumentando. Olha aqui, o canal começa a se estreitar. Quando o canal se estreita, passa menos corrente. Vocês estão entendendo como funciona? Eu mexo na tensão, controlo a corrente. Aumentei o VGS mais um pouco, se aproximando daquele valor VP. Que valor VP é esse? Valor construtivo. Às vezes é 4 volts, às vezes é 5, ou seja, eu vou variando de 0 até 5. Então aqui, ó, quando ele já é maiorzinho, o canal está bem estreito, ó, começa a passar menos e menos elétrons. A corrente. Quando eu chegar com o VGS igual ao VP, ó, o canal não passa mais corrente. Olha lá, fechou, tá tudo preto. Certo? Vocês viram, olha aqui, ó. Como que fecha? Se eu variar o VDS é ruim, porque o canal não fecha direito, olha aqui. Ó, ele fecha mais em cima do que embaixo. Tá? Porque a tensão positiva aqui da fonte gera mais influência nisso. Enquanto se eu fizer assim, ó, que é o correto, variando o VGS, ó, o canal fecha completamente. Todo preto, não passa nenhum elétron. Não é que nem lá o transistor, né, o BJT. Sempre tem uma correntezinha de base fluindo, sempre tem uma correntezinha ali fluindo também nos terminais de saída. Aqui não, aqui é zero mesmo, por isso que ele é um dispositivo melhor. Tá, gente? Então, entenderam essa parte aqui? É bem jogo rápido esse início aqui, tá? Agora, depois a gente vai olhar já com um pouquinho de circuito já agora, na sequência. Tranquilo? Tem alguma dúvida? Então, vamos seguir. Só me dê uma licença um minutinho, pessoal. Já retorno, um minutinho. Pronto, vamos continuando então. Esses slides até o final da aula no final da aula eu coloco eles para vocês. Vamos dar uma olhada na operação desse cara aqui. Eu trago várias figuras, tá? Porque às vezes o cara não entende com uma, entende com a outra. Então vejam aqui, ó. Aqui sim já é mais nas outras figurinhas era um modelo mais ideal. Aqui já é mais. Deixa eu só. O microfone caiu. Aqui já é mais próximo da realidade, tá? O canal não é uma coisa bonitinha lá que vai. Eu só gesticulo e tem que ver que tá aparecendo na câmera. Não é algo bonitinho que fecha assim, né? Abre e fecha o canal. Não é algo assim, não existe na eletrônica, né? Porque isso aí, gente, é um dispositivo milhares e milhares de vezes menor
esse canal aí do que um ácaro, por exemplo. Certo? Você sabe que um ácaro é um micróbio lá, um bicho que, não, sei lá, não sou da biologia. É um bicho lá que a gente não consegue nem ver a olho nu, né? Então, imaginem algo muitos milhares de vezes menor. Pegue um grão de arroz aí e dividam ele em 10 mil pedacinhos. Esse canal é menor que isso, tá? Falei lá no início do semestre. Quando vocês veem a tecnologia, processador, tantos nanômetros, né? Tá em 9 aí, né? 9 nanômetros, gente. Pega 1 metro e divide por 1 bilhão, certo? 1 bilhão de partes. Este canal N aqui, ó, deixa eu pegar a caneta. Este canal N tem uma largura de 9 nanômetros. É muito pequeno. Olha aí o mundo de louco que vocês foram se meter a estudar, né? Eletrônica, engenharia elétrica é uma loucura. Imagina, gente, 9 nanômetros. Como é que constrói um troço desse? Tecnologia, né, anda. Por isso que eu gosto de eletrônica, né? A tecnologia da eletrônica, o que a elétrica andou em 100 anos, a eletrônica anda em 1. Certo? É muito rápida a evolução na área. Então, imagina, 20 anos atrás nós estávamos em 600 nanômetros, certo? Agora a gente está em 9. Né? Já, os processos construtivos já tá na fase de um átomo bater no outro e tirar ele do caminho. Então, um troço é uma loucura, assim, sabe? Feita a luz já. Porque não existe método, os métodos já não conseguem mais construir menor que isso. Então, já está se pensando cada vez mais longe, né? A Intel está tendo muita dificuldade para avançar comercialmente para a tecnologia de 7 nanômetros. E está enfrentando bastante dificuldade, inclusive financeira, nisso. Certo? Então, está ficando para trás, enquanto a NVIDIA, que é outro fabricante, já está bem mais avançado que a Intel. Então, é uma guerra isso aí, esse mundo aí dessa parte. Tá? Então, como vocês veem, a placa de vídeo está com 7 nanômetros, quer dizer que é a largura do canal do transistor que vai lá, né? Vai alguns bilhões de transistores dentro de cada processador, de cada dispositivo desses digitais, certo? Mas voltando aqui para o mais básico um pouco, né, o JFET ele opera em 3 regiões, que nem o BJT, mas as regiões são outras. Tá? São a região de saturação, a região de bloqueio e a nova região é a região ômica. Tá? Região ômica. Então vejam aqui, pessoal, o que eu faço aqui? Eu fixo um VDS e controlo o VGS. Tá vendo aqui, ó, o VGS vai na parte de baixo e aqui, ó, nos terminais do canal, tá? E o que ele faz? Ele alarga ou estreita esse canal. Veja, aqui o canal está completamente fechado, ó, praticamente não passa elétrons aqui. Certo? É isso que acontece. Conforme eu mudo a tensão, aquele canal começa a abrir mais, passa mais elétrons. Fecha, passa menos elétrons. Aí que mora a grande vantagem desse cara em relação ao transistor BJT. O BJT não muda o tamanho das áreas lá, aquilo lá é fixo. Tá? É uma relação linear de corrente que muda. Aqui é o que? É combinação e recombinação de elétrons, certo? Então, qual é a velocidade de um elétron ir de um lado para o outro? É muito rápido. E o que isso ocasiona? Enquanto o BJT eu trabalho até alguns kilohertz, aqui eu trabalho gigahertz, bilhões de hertz, certo? Por exemplo, processador aí, a gente tem processador na faixa de 4, 4,5, 5 gigahertz com turbo, né? Que é esse processador que trabalha com turbo. Quer dizer o quê? Que esse canal se fecha e se abre 5 bilhões de vezes em 1 segundo. E lembre, isso aí é do tamanho de milhares de vezes menor que um grão de arroz. É uma loucura, né? Mas é legal também. Então, vamos estudar esse cara aí, então. É bem fácil as regiões, tá? As regiões é bem tranquilo de entender. A região ômica é a mais importante, digamos assim. É a região onde a resistência é controlada pela tensão. Ou seja, nesta região, o JFET pode ser utilizado como um resistor variável controlado por tensão. Se eu entrar com a tensão que eu
específica lá, eu faço ele virar uma resistência de mega ohms. Ou se eu mudar, eu faço ele virar quase resistência zero. Tá? Então, isso aí, em sistemas automáticos, né, com potenciômetros digitais, é muito útil. Tá? O JFET vai estar nessa região ômica, quando o VDS for menor que o VP. Tá? Se o VP é 4 volts, né, eu vou usar ele na equação menos 4, eu tenho que fazer o VDS ser menor do que isso, menos 5, menos 6, menos 7. Tá? E aí o que? Ele vai ter uma resistência... Opa! RD aqui, ó. O que quer dizer esse RD? Pessoal, quando é maiúsculo, geralmente é algo estático, algo fixo, ou relacionado à corrente contínua. Minúsculo ou é relacionado à corrente alternada, ou é algo dinâmico, algo que pode mudar, algo que não é fixo. Tá? Nesse caso, RD é dinâmico. Por quê? Porque ele varia. Ele depende de quê? Do R0, que é uma resistência que nunca vai... É uma resistência natural, né? Uma resistência de canal, que chama. E do quê? Da expressão 1 menos VGS divididos por VP ao quadrado. Tá? Então, se eu fizer VGS igual a 0, isso aqui tudo vira 1. Então, a resistência fica igual à do canal, certo? Que é a resistência mínima que vai ter esse transistor. Se eu aumentar o VGS, se eu fizer diferente ele do VP, essa resistência aumenta, até podendo chegar ao infinito ali, a milhares de ohms. Tá? Então, é uma resistência controlada por tensão. Vou fazer um exemplinho aqui. Qual a resistência de um canal de um JFET que tem a resistência natural dele, ou a resistência de canal, 10 kΩ, o VP vale menos 6 e o VGS menos 3, se o VDS for menor que 6. Então, gente, é só jogar na equação. Vou apagar aqui. Vou escrever aqui por cima mesmo, vamos lá. O R0 dele é 10K. Vai ficar uma maravilha, mas vamos lá. 10K divididos por 1 menos VGS. Olha lá, o VGS é menos 3. Então, menos 3 divididos por VP, que é... VP é 6. Opa, VP é menos 6. Tá? Menos 6. Bom, fácil de fazer, né? Menos 3 por menos 6 dá meio. 1 menos meio dá meio. Meio ao quadrado dá 0,25. Lá em cima é 10K, 10K por 0,25 dá 40K. Essa é a resposta. Certo? Só substituir, basicamente. Bem tranquilo, né? Tem na apostila ele completinho, depois vocês podem dar uma olhada lá. E aí eu acabei apagando aqui, eu acho. Não tem ele aqui. Mas dá 40K. Só substituir nessa equação, não tem mistério. A região de bloqueio. A região de bloqueio é quando o canal está completamente fechado. Ou seja, a corrente que circula por ele é 0 lá. O ID vale 0. Que é parecido com o quê? Quando o IC é 0 no outro, que é a região de corte. Região de bloqueio e região de corte. O JFET opera nessa região quando o VGS for maior ou igual ao VP, que é a tensão de estrangulamento. Em módulo, tá? Ignorando o sinal ali. Certo? Então, quando eu superar o VP, cortou. Tá? Entra em corte. E a região de saturação, tá? A região de saturação no BJT é quando a corrente está máxima. Aqui não. Este é diferente. A região de saturação do BJT, aqui chama de saturação, mas é a região ativa dele. Tá? Então, essa é a região onde ele opera como amplificador, onde a corrente dele vai variar. Certo? Vamos tentar entender isso. A região de saturação, ela ocorre quando o módulo do VGS está entre 0 e o módulo de VP. Tá? Ou seja, quando está 0, o canal está todo aberto. Quando está VGS igual VP, o canal está todo fechado.
Quando ele está no meio do caminho, ele vai ocasionar aí uma corrente que vai variar entre 0 e o máximo. De que forma? Equação de Shockley. Tá? Se um dia fizer um concurso, vai cair equação de Shockley, pode ter certeza. Tá? Se for de elétrica, eletrônica, vai cair. Sempre cai essa equação, uma das mais clássicas aí do mundo da eletrônica. Então, o que ela nos diz? Que a corrente ID varia entre o 0 e o máximo, ou seja, ela vai ser um percentual da máxima. A máxima é IDSS, e isso aqui vai gerar um número entre 0 e 1. Né? Se gerar 1, quer dizer que o ID é igual ao IDSS, a corrente máxima. Se gerar meio, vai ficar metade, assim vai. Tá? Vai ter um exemplo agora. Muito importante, diferente do que ocorre nos TDJs, a região de saturação do JFET pode ser utilizada tanto na operação como chave e como amplificador. É a região mais ampla dele, tá? Onde eu posso controlar a corrente e ainda usar como chave, liga, desliga, bilhões de vezes por segundo, ou como amplificador, amplificando sinais de alta frequência. Né? Então, vamos fazer um exemplo. Qual a corrente de dreno? Então, vou voltar aqui na equação. Corrente de dreno, essa aqui. Qual a corrente de dreno de um JFET canal N com VP menos 4, então vamos substituir aqui, menos 4. IDSS de 8 mili, então aqui é 8 mili. Com faltou aqui, é um espacinho. Com a aplicação de uma tensão VGS de menos 2,5. Primeira coisa, pessoal, se der mais de 1 ali no parênteses, está errado. Tá? O máximo valor que vai estar dando ali dentro é 1. Então, vamos lá. Ó. Menos 2,5 por 4 dá 0,625. Tá? 1 menos 0,625 dá 0,375. Isso é o resultado do parênteses aqui, 0,375. Ao quadrado, 0,14. Já tem minha resposta, que quer dizer 14% da corrente, tá? Ou seja, o canal já está quase fechado. Se desse 1, o canal estava todo aberto. Se desse 0, estava todo fechado. Deu 0,14, então é só multiplicar pelo 8 mili. Está passando ali, ó, 1,125. Tá? 1,125 mili está passando, tá aqui a resposta. É que isso aqui fazia no quadro, né? Por isso que não está resolvido aqui. Mas na apostila tá. Qualquer coisa vocês podem consultar lá. Certo? Foi engraçado, essa questão aqui, ela caiu no concurso que eu fiz pro IFC. Só que tinha um circuito lá de um JFET, e aí tinha que calcular um monte de coisa e as correntes, né? Só que aí as correntes da resposta, as correntes aqui de todas as alternativas, ela era negativa, certo? E mais o IDSS era positivo. Acompanhem comigo. Como é que qualquer número negativo ao quadrado vira positivo? Não tem como dar negativo, é impossível. Aí estava todas negativas. Aí entrei com recurso e ganhei, né? Anularam a questão. Mas foi muito mal feita, né? Porque o ID nunca vai ser negativo, só se o IDSS fosse negativo, mas não era no caso. Então, né? Aqui vai dar sempre, ó, o resultado disso aqui que eu estou circulando, sempre vai ser um número entre 0 a 1 positivo. Sempre vai ser um número entre 0 a 1 e positivo. Não tem, né? Se for menos 0,3 ao quadrado, vai virar um número positivo. O sinal vai sumir. Tá. Continuando, então. Agora vamos ver as curvas características do JFET. É parecida com aquelas curvas que a gente via do TDJ. Tá? Então, o que vai ter algumas curvas aqui. Ó. Primeiro, tá? Essa curva em vermelho aqui. Certo? Ela é uma curva o quê? VGS por ID. O que ela nos diz? Se eu fizer
essa equação aqui, ó, várias vezes, deixa eu apagar. Se eu fizer essa equação para vários valores de VGS, lembrem, ó, o IDSS é fixo e o VP é fixo. Então, eu faço vários valores de VGS, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Eu vou gerar vários valores de D. Eu, plotando eles num gráfico, eu tenho essa curva. Olha. Dessa curva eu tiro várias informações. Essa aqui já está montada. Primeiro, qual é o IDSS do transistor? Ele é 6. Ó. 6 mil é a corrente máxima dele. Qual é o VP, a tensão de estrangulamento, que zera a corrente? É 6. Olha aqui, a corrente está zerada no 6. E ela é máxima quando o VGS é 0. Ó. Aí ela é 6. Ó, e os pontos intermediários vai gerar uma curva, só que no que ela é uma curva inclinada, quadrática, né? Porque olha aqui, ó, o quadrado aqui que faz ela ser uma curva quadrática, certo? Ah, e se eu fizer menos 7, menos 8? Não, zerou, né? A partir de 0 não tem mais corrente. Ah, e se eu for aumentando aqui para positivo o VGS? Também, a corrente vai ficar no máximo que é 6. Tá? Por que máximo que é 6? O canal está todo aberto. Se eu abrir mais, não vai abrir mais o canal. Tá? Então, eu tiro várias informações e sei o comportamento da curva. Tá? Então, essa primeira curvinha é isso. A segunda é parecido com aquelas curvas que a gente já viu. Ó, eu tenho aqui embaixo, ó, quando o VGS está lá perto do 6, estou na região, estou na região de corte aqui. Ó, o IDSS vale 0, o ID vale 0, o próximo de 0. Tá? Tenho também a região ômica aqui. Ó, olha aqui, essa curvinha, ela é sobreposta aqui, ó. Estão vendo? Ó. Então, aqui eu posso posicionar. O que que acontece? Tentem acompanhar, um pouco difícil, mas vamos tentar. Ó. Conforme eu mudo de VGS de 4 para menos 3, menos 3 para 2, para menos 2, menos 2 para menos 1, ó, o meu ID vai aumentando, ó. Certo? E aí, ó, eu consigo obter vários valores de ID. Consigo obter vários valores de ID. Ó. Mas por quê? Esse ID só vai aumentar até eu chegar no 5 VP aqui. Se eu fizer 10, 15, 20, não importa. O que que acontece? Aí o transistor está, ó, saturado. Por quê? Já está trabalhando na corrente máxima. Não adianta eu aumentar mais, que não vai acontecer nada. A corrente máxima foi alcançada e acabou. Lá no BJT, o que que era? Era o IB que ia controlando o IC, né? Eu subia a curva de ID, o IC, que era lá no eixo Y, aumentava. Aqui quem controla é o VGS. Eu subo com ele, ó, o ID sobe. O ID que está aqui no eixo Y sobe. Agora, não adianta eu aumentar o VDS. Ó. Lá no BJT, se eu aumentasse o VCE, eu ia aumentando, né? Eu ia deslocando em cima da curva. E aí eu ia mudando a corrente de saturação. Aqui não adianta, ó. Posso mudar o VDS, ó, que eu vou andar sempre nessa mesma curva. Quem vai fazer a mágica vai ser o VGS. Mas vocês pegam, né? É as mesmas curvas, mudando as variáveis. E eu nunca vou poder chegar aqui. Ó. Aqui é a zona de ruptura. Vai estragar o transistor, vai queimar ele. Queimar é um termo mais grosso modo, mas vai danificar o transistor. O que que é isso? Ó, é quando eu chegar... Deixa eu apagar para ficar melhor. É, por exemplo, se eu chegar num VDS de 30 e um VGS de menos 4, eu estou aqui, ó, já queimei. Ou usar um VDS de 35 e um VGS de 1, eu estou aqui, ó, queimei também. Tá? Destruiu o transistor. Certo? Eu forcei tanto ali o canal que ele não vai se recompor mais. Então, tem que trabalhar aqui dentro dos limites. Gente, quem entendeu aquela curva do outro vai entender desse fácil. Quem não entendeu,
Tem que tentar assistir de novo na apostila, mas ainda não é difícil. É um monte de curvinha, mas não é difícil. Tá? É bem fácil, que a gente tem que só se atentar nos eixos. O que cada eixo quer dizer. Certo? Aqui está só. Então é isso, galera. Concluímos agora a primeira parte introdutória ali dos Field Effect Transistors, ok? Então as páginas iniciais da apostila 4 a gente já cobriu agora, tá? Então, estamos encerrando aqui a aula, ela não ficou tão longa, né? Não ficou uma aula tão longa, tão pesada, mas uma aula bem importante, porque aborda vários temas diferentes, né? Então, se precisarem, reassistam. Estou disponível aí no atendimento, 6 a 7, segunda a quinta. Via e-mail, qualquer horário. Precisa vir num horário diferente do atendimento, me avisa, me manda e-mail, a gente combina aí, tá? Para sanar qualquer dúvida de projeto, dúvida de exercício, dúvida, enfim, qualquer dúvida geral aí da disciplina, tá, gente? Então essa aula aí vai ficar gravada indefinidamente, tá? Não vou tirar ela, você pode assistir a qualquer momento aí até o final do semestre. Ok, galera? Mais uma vez, reforço aí meu e-mail, né? denis.schwantes@ifc.edu.br, tá? Ou em aula ou em atendimento, vocês me procurem aí, a gente troca ideia e resolve qualquer problema que aparecer, beleza? Um bom fim de semana aí, um bom descanso, boa aula, bom estudo, até mais aí, um abraço, tchau, valeu!